sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. Neste episódio eu vou ter aqui o gosto de estar a falar com o Vítor Rocha de Souza, que curiosamente eu conheci o percurso dele, ou conheci-o mais aqui no LinkedIn. Ele tem uma página de LinkedIn muito, como se diz no Brasil, engajada, com muitos seguidores, e chamou muita atenção porque num tempo em que nós, jovens agrónomos, temos que nos destacar de alguma forma, trabalhar tão bem o LinkedIn, que às vezes é uma rede muitas vezes esquecida, chama muita atenção, e no fundo surgiu aqui o convite para conversarmos de forma mais descontraída sobre o seu percurso, as suas ambições, as suas ideias, e portanto é com muito gosto que eu hoje tenho aqui à conversa o Vítor. Para conhecerem-lo melhor, ele é natural da Amealhada, ele é engenheiro agropecuário, tem uma vasta experiência no setor agrícola, é licenciado pela Escola Superior Agrária de Coimbra, iniciou a sua carreira na viticultura, que confesso que é uma das áreas que eu menos tenho conhecimentos, portanto esta conversa vai ser desafiante também para mim. Ele percorreu diversos setores, desde a hortifruticultura até à gestão integrada de pragas na indústria farmacêutica. Atualmente ele é responsável técnico comercial da Andermatt em Portugal e também cofundador dos vinhos Rocha de Souza. Ele trouxe toda aqui uma panóplia de coisas. Confesso que é o primeiro convidado que me enfeita aqui a mesa desta maneira, mas confesso que gostei muito desta abordagem e esta conversa inicial promete. Portanto, esta conversa, olá Vítor, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui um bocado, deste todo aqui um show de montagem deste cenário que está gravado, e portanto eu terei a oportunidade também de partilhar convosco. Tu defendes muito aqui a sustentabilidade como chave para o futuro da agricultura. Eu gostava de te perguntar, inicialmente, até para nós nos conhecermos melhor, quem nos está a assistir, como é que surgiu aqui esta paixão pela agricultura? O que é que te levou a seguires aqui em engenharia agropecuária? Porque, por exemplo, eu, tal como eu tinha partilhado, eu sou filha de agricultores, portanto, pareceu-me natural entrar nesta área. No teu caso foi a mesma coisa ou não? Olha, antes de mais, antes de responder à tua pergunta, eu tenho que fazer aqui um pequeno disclaimer, aqui uma pequena antecipação, dizendo que para mim é um orgulho estar aqui. É com muito prazer que eu venho ao Norte. Eu sou do Centro-Norte, como tu disseste, e é com muito gosto que cá estou. E é com muito gosto que eu estou aqui contigo. E porquê? Porque efetivamente sigo o teu trabalho há algum tempo. Acho que é de muito valor aquilo que tu fazes. Isso é aceito e compreendido por muita gente em Portugal. Mesmo quem não te diga isso, pensa isso. Isso é importante. É importante que hajam mais pessoas como tu, pessoas que se dedicam a transmitir conhecimento de uma forma simples, porque não precisamos ser todos doutores e engenheiros, mas efetivamente todos precisamos de agricultura. E vamos respondendo por aí. Só para deixar aqui uma coisa que eu não te paguei para te dizer isso. Não, é importante dizer. É importante. Mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que conhecem, e há muita gente que me conhece, dizer-te que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim, ou seja, eu ofereço elogios sem pedir nada em troca, ok? Então, aquilo que eu tenho a dizer, eu digo-te, ok? E então é um bocadinho por aí. Se eu também tivesse alguma coisa menos positiva a dizer, também tu irei dizer ou te digo no futuro. Sempre com uma atitude construtiva, porque acho que é assim que as conversas se fazem, as relações se fazem, é assim que eu tenho pautado a minha vida e portanto, olha, sou-te sincero, tenho 33 anos, a idade não é muita, mas efetivamente tenho trabalhado assim desta forma, porque fui educado assim e tem dado certo. Portanto, vou continuar a elogiar quando penso que tenho que elogiar e criticar quando tenho que criticar. Obrigada. Nada. Portanto, pegando na tua pergunta, dizer-te o seguinte. Eu começo e vou para o setor agrícola por uma questão simples, pela mesma lógica que tu também foste, que é a questão familiar. Então, eu sou filho, neto, bisneto e por aí adiante de agricultores. Eu nasci na cidade de Coimbra, é certo, porque graças a Deus fui parar à maternidade da Universidade de Coimbra, a maternidade de Coimbra, mas efetivamente só lá fui nascer, porque vim logo para a bairrada. E é na bairrada que eu sinto-me bem.
E então, respondendo à tua questão, assim de forma muito rápida, eu fui para a agricultura, fui estudar agricultura, porque os meus pais, os meus avós, são viticultores. Ou melhor, vitivinicultores, que é típico da bairrada. Também fazem produção de outras coisas, nomeadamente também até a produção animal, mas efetivamente a nossa família, a maior área de cultivo é a área da vinha e do vinho. E portanto, quando surgiu quando surgiu a necessidade de ter que escolher alguma escola ou algum curso, agricultura fazia parte da escolha. Nunca Ok? equacionaste outra área? Claro que. Quais eram as Não, áreas? eu penso que muitos dos engenheiros agrónomos deste país ambicionaram também ser outras coisas. Por Ah, acaso, eu não. não, mas eu posso dizer que eu não tenho problemas, até porque isto pode ser escrutinado e, portanto, mais vale ser sincero e dizer as coisas como sou e dizer-te que sim, pensei ser, por exemplo, ligado à área da saúde, como muitos engenheiros agrónomos em Coimbra, também meus colegas, pensaram e entraram no meu curso, porque era fácil até inclusive a trocar. E essa podia ter sido foi uma das opções no primeiro ano, e outras áreas, mas sim, francamente, sobretudo a área da saúde. Mas digo-te uma coisa: é que acontece que tinha essa opção de trocar passado um ano. A escola onde eu estudei dava-nos essa possibilidade de transitarmos facilmente para a área da saúde, para a área da enfermagem, para outras áreas. E eu, quando surgiu a área da agricultura, da engenharia agropecuária, eu disse: vamos experimentar. Eu também gosto, vamos ver o que é, porque quando temos 18 anos, Estamos eh, muito pouco estamos preparados. muito pouco preparados. E então fomos ver o primeiro ano, e sou sincero, não foi preciso um ano. Nos primeiros meses eu apaixonei-me por a Escola Superior Agrária de Coimbra, pela licenciatura em Engenharia Agropecuária, pela natureza, porque nós na Escola Superior Agrária de Coimbra, apesar de eu já não estar lá há algum tempo, existe esse slogan, que é estudar na natureza. E aí vai até ao encontro da segunda pergunta que tu tinhas, que é essa parte: porquê da natureza, porquê da sustentabilidade, porquê da agricultura sustentável? Na minha opinião, só existe uma agricultura, Rosa. Só existe agricultura sustentável. Porque nenhum tipo de outra agricultura não pode ser agricultura se não for sustentável. Então, acho que, não sei se fui Sim, claro. claro que sim. Para mim, só há uma agricultura, não há. E neste teu percurso, nesta tua formação, tiveste assim alguma experiência marcante que queiras partilhar? Desculpa que até me bem. No meu percurso, olha, no meu percurso em termos escolares Não, ou na académicos. académicos, boa, boa, boa. Pá, tive muitos, porque, como eu costumo dizer, a queima das fitas é em Coimbra. Queima é em Coimbra, todo o resto são fitas. E então, é claro que há muitos episódios que eu teria para contar, mas não ia chegar a esta hora que temos para Ah, falar. ok. E, portanto, mas uma delas é o espírito académico. O espírito académico e o espírito agrário também, deixa-me que diga, é fantástico. E é fantástico a nível nacional, mas em Coimbra, eu posso dizer uma coisa, Rosa, em Coimbra é o melhor sítio para se estudar em termos de Acredito. academia. E digo-te uma coisa, foi sempre o meu sonho. Eu desde miúdo, eu tenho família que trabalha em Coimbra, ahm, e eu ia com essa gente, essa família, ia também ao médico, que era típico de irmos portanto, à unidade central, que é em Coimbra, e eu andava ali por aquelas ruas, não sei se tu estás a ver bem as ruas de Não. Coimbra, pronto, mas um dia vais ter a oportunidade de lá ir comigo. Ok. E acontece que quando tu estás nessas ruas, tu quase que sentes aquela mística do que é a académica e a academia de Coimbra. E essa mística, por mais palavras que eu te dissesse, não se consegue explicar. Tem que se sentir. E eu, em miúdo, terra idade, e eu quase que me emociono a dizer isto, mas eu dizia às pessoas, dizia à minha família: eu vou querer fazer isto, eu vou querer andar como aqueles, eu vou querer trajar como aqueles meninos. E sou sincero, consegui. Consegui. Ao contrário do que muita gente disse. Ao contrário do que muita gente pensou. Pensava que eu não ia conseguir. Mas porquê? Porquê que Porquê? Então pensaste? é fácil, é fácil. Eu venho de uma família humilde, tal como a tua. Ahm, Venho de uma família muito trabalhadora. Venho de uma família
que me ensinou muita coisa. E portanto, quando tu vens assim desta família mais humilde, por vezes, hum, por vezes as pessoas não te deixam sonhar. E eu não estou a dizer isso em relação à família, estou a dizer em relação às pessoas em volta. A Então, à sociedade sociedade. Então, a sociedade por vezes corta-te um bocadinho as asas. limita-te. E às vezes a sociedade, olha, até vou pegar nestas duas nozes. Às vezes a sociedade, e eu trouxe isto, por acaso foi sem pensar que podia utilizar neste momento, mas por vezes a sociedade, e até tiro os óculos, que é para as pessoas verem olhos nos olhos, a sociedade, de vez em quando, pega nas nozes e tenta-nos fazer isto, ó. Esmagar. Tenta-nos esmagar. Só que as pessoas depois pensam, que cor é que é as nozes? Normalmente, a cor da noz é qual? É essa? Castanha, Sim, bege castanha. bege castanha. E se eu te disser que esta não é bege castanha? E se eu te disser que esta noz, que as pessoas tentam esmagar, que a sociedade tenta esmagar, e as pessoas pensam que é uma noz, as pessoas pensam que é mais uma pessoa, e se eu te disser que esta noz é vermelha? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que por vezes a sociedade tenta nos esmagar, mas não sabe do que é que nós somos feitos. E sim, esta conversa vai ser muito séria, amiga. Sabes porquê? Porque eu só tenho 34 anos, ou 33, ainda vou fazer 34 neste ano, mas já passei por muito. E já passei por muito ao ponto de sobreviver. E sobreviver, sobre a palavra viver, podíamos falar muito, mas vamos tentar agora aliviar um bocadinho aqui a situação e passando à frente. Mas felizmente, quem tentou machucar já lá vai, então tá, é passado. Mas a sociedade é um bocado tramada, não achas, Rosa? Acho, mas depois aí é que se vê a fibra das pessoas. Se tu hoje em dia és um profissional reconhecido, é porque conseguiste ultrapassar essas situações que de alguma forma te fortaleceram. E é aí nas situações mais complicadas da nossa vida que nós mostramos aquilo que somos feitos. E eu até costumo utilizar uma. Eu concordo perfeitamente com aquilo que disseste. Eu até costumo utilizar uma letra de uma canção que até vai ao encontro do teu podcast ou da tua marca, que é cientista agrícola, no sentido em que há uma música dos Coldplay que se chama The Scientist. E nessa música The Scientist, eu não sou cantor, mas vou tentar reproduzir qualquer coisa do género, que nessa música eles falam Nobody said it was És easy. cantor, afinal tens aí uma voz, cuidado. Aprendi em Coimbra. Eu estava-lhe a dizer aqui em off que ele vai brilhar depois deste podcast. Achas? Acho. Quero uma comissão. No final, só se no final deixares cantar a balada de despedida do quinto ano jurídico, a balada do adeus. Ok? Deixas? Temos tempo? Ok. Vamos acelerar. sentar. Eu quero esse momento aí, eu não posso Não, perder. esse aí é que vai bombar. Ok, É esse. ok. O resto. Ok. Tu tens um percurso profissional já vasto. Queres destacar aqui algumas do teu percurso, algumas das tuas experiências profissionais, até ao momento em que estás hoje? Queres contar-nos Sim, aqui? sim, sim, sim. Olha, todo rapidamente assim e abreviando aqui e avançando, e vai-me dizendo também em termos do que Ok. é o que temos para falar, até porque lá Ok. está, volto a frisar, não tenho feita nenhuma preparação como devia até se calhar ter feito, e portanto peço-te essa ajuda no sentido de me apoiares e no sentido de seguirmos o raciocínio que tu muito bem fizeste questão de guiar, e portanto dizer-te assim de forma muito rápida. Em relação a isso, um, os- o- Qual da foi a minha tua parte primeira? profissional, o primeiro trabalho foi marcante. Rosa, o primeiro trabalho nunca se esquece, não é? E eu fui logo diretor de operações, quer dizer, vamos lá ver, Alta acho uma responsabilidade. responsabilidade de uma empresa grande, muitos hectares de hortofruticultura biológica. Ok. Na Bairrada, ou melhor, na beira litoral, quer dizer, Com quantos anos é que começaste com esse cargo? então, eu foi quando acabei nas consultorias de Coimbra. Estavas muito Façam as pertinho. contas, já dizia o outro, faça as contas. Devias estar muito verdinho. Muito, Devias muito. ter muito medo. Vou-te ser sincero.
Eu Eu medo... digo isto porque Não. as primeiras experiências profissionais em que quem disser que acaba um curso e que sabe alguma coisa, Isso é não sabe mentira. nada. Isso é E, mentira. portanto, pelo menos quando comecei a trabalhar, eu era assim, meu Deus, mas eu não... Não, mas é normal. Mas isso é... Mas, O que é que eu andei a fazer 6 oh, anos ou oh, 7? Eu até sempre fui boa aluna, mas sim, depois sim. parece que quando tu vais trabalhar, parece que o que tu aprendeste não serve Porque, para porque nada. são os casos reais. Então, quer dizer, quando tu vais para o mercado, quando vais para o terreno, efetivamente, tu vais ver os casos reais. E eu, por exemplo, na parte, e já vou à tua pergunta, quando eu fui para o terreno, é claro que eu já tinha alguns casos reais. Porquê? Porque, portanto, eu nasci num seio de viticultores, quer dizer, com licença, não é que eu andasse todos os dias na vinha, mas eu fiz coisas na vinha que nenhuma criança faz hoje em dia. E até te digo uma coisa, ainda bem que as crianças não fazem, porque eu pus a minha segurança em causa várias vezes. E não estou a dizer que os meus pais são culpados, quer dizer, mas efetivamente, ou seja, quando eu vou para o primeiro trabalho, não é que eu tenha tido medo, porque não tive, sou sincero. Senti-me um bocado, não é perdido, senti-me um bocado. E se calhar, o termo se calhar até perdido, quer dizer, um bocadinho à nora, porque a certa altura tu olhas para os números e para os documentos e tu vês milhões de euros à tua responsabilidade. Então, cuidado, não é? Porque é o teu nome que no final do Claro. dia, e as pessoas não sabem. E já agora, pessoas, nós, engenheiros agrónomos ou qualquer pessoa que assuma alguma responsabilidade ou que assine documentos, efetivamente, quando corre mal para a pessoa que assina. Ou para a administração. Quer dizer, infelizmente existe uma administração que é responsável por quem tem abaixo de si. E eu não era o administrador. Eu só agora é que sou fundador de uma empresa. Certo, mas se corresse mal, eram a ti que eles iam... Não, que iam me apontar os dedos, Sim. mas felizmente nunca ninguém apontou o dedo. E isso é o melhor. E portanto, mas recapitulando, Mas e ninguém cinco te minutos, apontou o 5 minutos dedo? atrás, Ninguém te apontou o dedo porque tu não erraste ou porque as pessoas que não. estavam acima de ti eram suficientemente Boa pergunta, boa pergunta. Boa respeitadoras pergunta. e percebem que um ser humano também Boa erra. pergunta. Mentido. Houve gente que me apontou o dedo. Houve gente que me apontou o dedo. Mas esses eu nem quero falar deles. Sabes porquê? Porque, entretanto, essas pessoas são chamadas aquelas pessoas que às vezes não sabem muito bem o que é que estão a fazer, não sabem muito bem o que é que estão a dizer, estão doentes e, portanto, essas pessoas que estão doentes e que te apontam o dedo, quer dizer, eu tenho pena delas. Eu, neste momento, sou-lhe sincero, há uma delas que está a passar com um problema grave de saúde e eu, de vez em quando, ligo-lhe para saber se ele está. E essa pessoa, efetivamente, fez-me, portanto, a vida um bocadinho negra. E, portanto, apontou-me o dedo várias vezes, até eu dizer, desculpe, mas não mais. Desculpe, mas não há, portanto, volta a dar, e quer dizer, se continua a apontar o dedo, há duas hipóteses, ou o senhor ou eu. E, portanto, eu de forma educada, profissional sempre, tentei, portanto, fazer aquilo que qualquer profissional do setor, de qualquer setor, deve fazer, que é separar as águas. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que continuámos, as coisas foram feitas, portanto, até ao ponto que eu também decidi abraçar outro projeto. E, portanto, outro projeto, fui para a área, uma área que eu também gosto bastante, que é a área comercial, onde estive depois 5 anos, e marcou-me bastante, porque foi aí que eu percebi que, ok, Vítor, tu gostas de gente, tu gostas de contactar com pessoas, tu não gostas só de gerir uma empresa, tu gostas de, efetivamente, perceber quem é que esteja à tua frente. E isso foi a área das vendas que me ensinou isso. Foi uma empresa da Aveiro que me ensinou isso, onde eu estive 5 anos. E agora uma curiosidade. Olha, posso comer enquanto... À vontade. Isso são as nozes vermelhas, está a ver? Perguntando-te aqui essa questão disseste que tiveste 5 anos na parte comercial e dado que muitos colegas nossos, eles também envergam aqui a área comercial, na tua opinião, quais é que são assim as características-chave para um bom comercial? Boa pergunta. Eu também não posso dizer tudo, não é? Não podes. Não, estou a brincar. Eu posso, é claro que não tenho problemas em transmitir. Olha, eu fiz uma, mas é assim, eu fiz uma, como também tive a oportunidade de dizer anteriormente, na minha biografia, eu fiz uma formação, uma pós-graduação, melhor dizendo, em direção comercial e vendas. Então, se eu te conseguisse dizer isso assim, num papelzinho ou em pontos-chave,
e este está se calhar a ser incorreto e a faltar aqui alguma informação, e portanto o melhor que eu tenho a aconselhar é, se quiserem ser bons comerciais, têm que sentir primeiro. Pôr-se no lugar do Espera, outro também. sim, mas sentir primeiro, saber se gosto. Isto é uma coisa que se sente, isto é quase como ser fadista. E a Amália fala isso. Não se aprende, olha, eu li naquele CD que eu te mostrava há bocado, da Amália de 1960 em Paris, há uma parte numa música que ela tem, num fado que ela tem, que diz que para ser fadista não é preciso ser doutor nem engenheiro. É preciso sentir, é preciso nascer. E eu sou-te sincero, na área das vendas, tu tens que sentir as coisas, tu tens que estar com uma sensibilidade muito acima da média. Uma sensibilidade que, eu sou-te sincero, pode-se treinar, pois pode, claro que se pode, mas ou se nasce ou então é forçado, entendes? Olha, como esta conversa, tu estás a perceber que isto é natural. Sim, sim. Quer dizer, é claro que vai haver colegas que vêm cá e que fazem uma conversa deste género, semelhante ou não. Mas eles não vão fazer uma coisa que eu faço, que é natural, entendes? Ou outros que vão fazer também natural, quer dizer, que vivam isto da mesma forma. Mas todos nós já fizemos coisas de forma natural e todos nós já fizemos coisas de forma mais artificial. E sou-te sincero, o que é que nós preferimos? Coisas naturais, meus caros. Porque as coisas naturais, é aí que está o X, é aí que está o prémio. Olhem para esta nós. Não sei se está para fazer zoom, mas depois já de fazer. Esta nós. Espera aí que eu tenho um problema aqui nos dedos. Olhem aqui esta nós, a qualidade desta nós. Esta nós, meus senhores, é uma noz vermelha. Não é como as outras. E então, esta natureza e esta questão, portanto, menos artificial, porque isto é natural, ela é vermelha porque é assim. Não é artificial, não há cá pinturas, não há cá truques. Todos nós gostamos de coisas naturais. E se pudermos comer até natural, e eu volto outra vez ao ponto inicial, porquê é que devemos comer sem ser natural? Há coisas que não são naturais. Quer dizer, todos nós gostamos às vezes de comer coisas que não são naturais. Mas 80%, 90%, 95% da vida, dos nossos momentos, todos nós preferimos fazer escolhas mais naturais possíveis. E acho que o nosso corpo agradece. E depois dessa parte das vendas, passaste, que outras experiências já que tiveste? Estive Até chegares... em cannabis medicinal. E que tal? E adorei. Adoraste? Adorei. Foi espetacular. Para perceber que não era para mim. Aí estou a brincar. Corta isto, corta. Mas queres que eu corte mesmo? Não sei. Não, tipo, não podemos dizer desta água não beberei, não é? Pois. Eu estive lá 3 anos, não é? Ok. E então não cortes. Eu vou complementar dizendo assim. Peço desculpa que eu se calhar até falei enquanto tinha aqui a comer. Complementar. Ou errata. Sim, cannabis medicinal é para mim. E para cultivar cannabis medicinal é espetacular. E é incrível. E é um cultivo excelente. E, portanto, também é uma cultura que no fundo está em franco crescimento. Sim. É uma cultura que em Portugal está há pouco tempo de forma legal. Já tivemos histórico, portanto, Portugal tem muito histórico no cultivo da planta. Já houve até, inclusive, apoios europeus para a produção de cânhamo, que é uma vertente da cannabis, diferente desta medicinal, mas efetivamente, e no norte produzia-se muito cânhamo, então, mas no passado, depois perdeu-se e agora voltou-se a cultivar. E então, de brincadeira, mas peço desculpa, completando aquilo que disse há pouco, disse aquilo em tom de brincadeira, porque é para mim também a produção de cannabis medicinal, também o fiz durante 3 anos e gostei. Porquê é que eu disse aquilo que disse? Porque eu sou sincero, a produção de cannabis medicinal tem algo que eu não gostei tanto. O que é? É estarmos presos, parecemos pássaros numa gaiola. Porque aquilo é totalmente fechado, normalmente, ok? Normalmente é fechado no sentido de que é indoor, tem muita segurança, isso é normal, isso não tenho problemas nenhums com a parte da segurança, mas aquele ambiente fechado
é demasiado claustrofóbico para uma pessoa como eu. E tu acho que já me começas a conhecer, Sim, sim. estamos aqui há coisa de alguns minutos e já vens a perceber que claustrofóbico não sou, Acho que a maior parte dos agrónomos não pronto, gosta. gosta de estar no campo. Ora, aí está. E aquilo tem lá plantas, atenção. Sim, Só mas que, pronto, faltam outras coisas. E atenção, não te esqueças de uma coisa, que era o que eu costumava lá dizer. E nada contra, eu adorei a empresa de cannabis medicinal, que é a líder. Quando eu fui para lá era líder de mercado, foi uma das primeiras a ir para Portugal, investiu-se lá muitos milhões de euros na região de Cantanhede, o que foi bastante bom para a minha região. Mas tenho uma coisa a dizer que eu falava sempre: é que as empresas são feitas pelas pessoas. Então, há que dar muito valor ao maior, portanto, ao maior capital que as empresas têm, que não são as plantas. Aquelas plantas eram e são super valiosas, e ainda bem que são. Mas o maior valor não são as plantas, não são os facilities, não são os espaços, são as pessoas. E, portanto, há que cuidar bem das pessoas. e depois, qual é a tua experiência agora atual? O que é que tu fazes atualmente? Não. Agora eu sei que és um pai recente, fazes montes de coisas, diz-nos lá, conta-nos lá o que é que tu fazes atualmente. Então, esta é a quarta campanha que eu faço na Andermatt. É uma empresa que, eu sou-te sincero, nunca vi nenhuma igual. Já tive então, é a segunda experiência que eu tenho com multinacionais, diretamente. A anterior, canadiana, e esta de origem na Suíça. E digo-te, eu sou responsável pelo negócio da Andermatt em Portugal. É uma empresa enorme, com 600 funcionários por É todo o ideia. mundo. Muito grande. É muito grande. Com muito foco na investigação e no desenvolvimento de soluções novas, soluções sustentáveis para os produtores. Portanto, uma empresa que, neste momento, pode, eu até diria, não diria pode, é mesmo uma grande ferramenta e uma grande solução para os agricultores que querem fazer agricultura. Para os outros agricultores, quer dizer, os que querem fazer agricultura, que são todos, na minha opinião, porque nós somos gente de bem, que trabalha com boa vontade, não somos aqueles criminosos que as pessoas falam na comunicação social. É verdade. Porque na comunicação social dizem, ei, os agricultores, isto e aquilo. Não, não, não. Os agricultores têm boa vontade e são os primeiros a quererem fazer agricultura cuidadosa, agricultura sustentável, agricultura que proteja todos. Mas infelizmente as pessoas não têm essa Porque noção. eles. Exato, não tem, não tem. Porque é assim, e peço imensa desculpa tocar neste ponto, que é muito meu querido e muito importante para mim, que não há nenhum agricultor que pense que não deve proteger o meio ambiente e as pessoas. Porque se não proteges o solo, minha amiga, o solo não te vai dar aquilo que tu precisas. O solo é a base de tudo. É a base Se de nós tudo. tivermos um solo saudável, acabamos por Eu, ter plantas muito menos suscetíveis a pragas e doenças, etc, etc, portanto, etc. eu não consigo compreender, e até vou tirar os óculos e vou olhar para a câmara, se me À permitires. vontade. Meus senhores, minhas senhoras, jornalistas, portugueses, portuguesas, eu não compreendo como é que em pleno século XXI consideram que todos os portugueses e todos os agricultores são criminosos. Atenção, existe, alguns, como em todas as áreas, existe, mas a maioria deles, ou seja, 95%, e não tenho os números aqui, mas lanço-vos este número, 95% dos portugueses, agricultores, são gente que trabalha com foco na sustentabilidade, na produção e com cuidado pelo meio ambiente e, efetivamente, com o consumidor. Porque há três seguranças que são fundamentais. E, felizmente, na Andermatt nós temos uma grande consciência. Todas as nossas soluções são possíveis de utilizar em agricultura biológica. Todas estão registadas na DGAV como fitofármacos, o que também nos dá segurança. E as pessoas têm que saber isto. É que os fitofármacos, para serem registados, têm que comprovar duas coisas. E nós fazemos questão de as comprovar. Que é a parte da segurança. Segurança há 3 níveis. Segurança para o consumidor final, que muitas vezes não sabe. Temos que garantir que aquele fitofármaco é seguro para quem vai comer os alimentos. Temos que garantir que é seguro para o aplicador, que aplica e utiliza esse determinado fitofármaco.
E temos que garantir também, na DGAV, junto da DGAV, que é seguro para o meio ambiente. O fitofármaco tem que cumprir isso. E quando não cumpre, sai do mercado. E isso tem acontecido, infelizmente, ou felizmente, tem saído do mercado muitas substâncias ativas. Ao contrário da Andermatt. A Andermatt está a colocar no mercado, ano após ano, mês após mês quase, novas substâncias ativas. Eu não compreendo como é que colegas nossos dizem que não se vê aparecerem substâncias novas. Já não surgem substâncias novas há não sei quantos anos. Mentira! Mentira, meus senhores. E eu peço imensa desculpa e vou utilizar agora, Rosa, vou utilizar este momento, não em termos comerciais, mas em termos técnico-comerciais, que é diferente. Que é o seguinte, eu acho que é triste, quando nós pegamos aqui numa coisa que é o catálogo da Andermatt, que é um catálogo que eu depois terei todo o gosto em te entregar. Acho que é triste que as pessoas tenham necessidade de soluções e não conheçam as soluções. Não saibam que existem ferramentas para os ajudar. Eu sou sincero, porque é que isso acontece? Olha, se calhar por culpa de várias situações. Eu não consigo chegar a todo lado. Eu tenho distribuidores a nível nacional e fazemos um excelente trabalho, todos, fazemos o melhor que conseguimos, mas por vezes acho que falta também uma atitude de querermos saber mais, procurarmos as soluções. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes queixamos-nos. As pessoas querem, no fundo, as soluções mais fáceis, querem que a papinha venha toda com elas. E atenção, até há uns tempos atrás, as pessoas também queriam e gostavam de soluções que aplicavam uma vez e esqueciam a cultura durante 15 dias, durante 3 semanas, durante um mês. E agora isso já não existe, felizmente, porque eu sou pai de uma menina e tu és mãe também de um bebê, de um menino. Então, nós, como pais que somos, gostamos de oferecer alimentos saudáveis aos nossos filhos. E havia alguns fitofármacos que não eram assim tão saudáveis. E não vamos falar do DDT de antigamente, porque eu hoje até trago aqui uns livros sobre isso, sobre os DDTs de antigamente. Porque existiam. E agora sabemos que era uma droga que inclusive as pessoas punham por cima da cabeça para matar piolhos. E aquilo era super, super cancerígeno. Está mais do que estudado, está mais do que comprovado, não sou eu que digo. E eu não sou anti-produtos de síntese. Não sou anti-fitofármacos, até porque eu já os comercializei. Quer dizer, então, era um bocado estúpido da minha parte. E a minha família, alguns deles ainda utilizam produtos de síntese. Só eu é que estou em modo de produção biológica, já é outra coisa. Já lá chegaremos. É, pronto. Porque tenho esta opção. Portanto, eu não sou... portanto, a indústria de síntese também tem o seu mérito, são grandes multinacionais, são grandes empresas, não vale a pena referenciá-las, ninguém me paga para isso hoje, mas tem o seu trabalho e quando colocam um produto no mercado é com esses estudos todos. Agora, vamos lá ver, o tempo vai passando e se há 10 anos nós não sabíamos que aquele produto era determinado perigoso, agora é perigoso, porque saiu um estudo e que demonstra que efetivamente tem que sair do mercado, portanto temos que compreender e aceitar. Mas, digo-vos uma coisa, meus senhores, hoje não vou falar do nosso catálogo a fundo, mas deixo-vos a curiosidade de pesquisar o que é que a Andermatt tem em Portugal, que tem muita coisa registada em Portugal, não é preciso vir da China, não é preciso vir de Espanha, não é preciso vir de nada. É de Portugal, é que tem aqui muitas soluções. E algumas delas poderão estar a fazer-vos falta neste momento. E não sabem. E, portanto, temos desde soluções assim de forma muito rápida, não escometizando os produtos e não querendo tornar isto comercial, porque não é esse o meu intuito hoje, sinceramente, mas só o intuito de levantar a bandeira e dizer assim, meus senhores, já existem soluções. E não existem assim tantas em Portugal de biosoluções. Começam a surgir muita coisa, é verdade, mas como fitofármacos, poucas. Porquê? Porque o que acontece é que surgem muitas soluções baseadas como adubo CE. Como, está aqui uma solução que tem molibdênio, zinco e boro e que se você aplicar numa determinada altura também mata os afídeos. Não é bem assim. Porque se tu queres dizer que mata os afídeos, tens que considerar aquilo um fitofármaco, um inseticida. E para considerares um inseticida já não podes vender como adubo. Tens que vender como fitofármaco a cumprir o regulamento europeu. Portanto, meus senhores, se precisarem de soluções, vocês contactem-nos. Se não quiserem falar comigo,
eu terei todo o gosto em falar convosco. Contactem a Andermatt, mandem um e-mail para os suíços a dizerem assim: olha, que a empresa, a sede está na Suíça, como disse há pouco, mandem a dizer: olha, quer soluções, mas comprem. Não comprem, quer dizer, tenham acesso a elas, porque são precisas e vocês precisam delas. E desculpem lá, aqui a forma, não levem a mal, hein? Isso é só um desabafo, porque às vezes eu também já estive do vosso lado em termos de produção, como ainda há bocado dizia, tive um grande ataque uma vez de lagartas e eu queria tipo produtos para as lagartas e não sabia onde é que existia produto para as lagartas, diferente do normal, só sabia do dito comum de síntese e depois eu queria saber mais para a origem biológica e só me falavam em BTs, bacilos thuringienses, e não me falavam de mais nada. E existe um grupo, que é onde a Andermatt se focou desde há 30 anos para cá, que são os baculovírus, ou os vírus, que controlam as lagartas de uma forma que nenhum BT consegue controlar, com uma eficácia excelente. A nível do Brasil, por exemplo, os vírus têm uma excelente eficácia no sentido de que as pessoas já os utilizam de forma corriqueira. E só para levantar aqui o véu, nós, ano passado, conseguimos uma autorização excepcional de emergência para a tuta absoluta, para a traça do tomate. Que é uma praga aqui muito comum aqui nesta região. Aqui no Oeste. Sim. E sou-te sincero, as pessoas que aplicaram bem tiveram excelentes resultados, Rosa. E tal, mas as biosoluções são difíceis de aplicar, não se aplicam da mesma forma. Pois não! Tens que muitas vezes fazer uma monitorização muito bem feita. Eu até estou aqui à procura. Muitas vezes tens que fazer uma monitorização. Esta não é para as lagartas, nem é para a traça. Mas muitas vezes tens que focar na monitorização, nos teus olhos enquanto técnico, enquanto produtor, ou utilizar armadilhas que efetivamente te ajudam a encontrar e a perceber como é que tens a tua praga. E depois utilizar os fitofármacos de acordo com o que o fabricante te ensina, ou que te indica no rótulo. E eu vou dizer uma coisa: correu muito bem. Para a autorização excepcional de emergência, o Tutavir, que é o nosso produto comercial para controle da tuta absoluta, correu muito bem. Em função de quê? Em função de uma utilização bem feita, desde monitorizações bem feitas, aplicações preventivas, desde que, portanto, uma pulverização também com qualidade, que é um produto que tem que ser bem aplicado para ser ingerido, seguro, não deixa qualquer tipo de resíduos para os nossos bebés, que nós gostamos de comer tomate e dar tomate aos nossos bebés. Completamente limpo, porque este vírus está estudado pela OCDE, que são seguros para o meio ambiente e para os humanos. Não é Covid, nós não espalhamos Covid, malta, atenção. São mesmo vírus. E portanto, dizer o quê? Só para acabar. Dizer que tu perguntavas-me nessa pergunta quais é que foram os momentos marcantes. Sim. E tinha muitos mais momentos marcantes para te falar. Mas não temos tempo. Por isso, continua, amiga. Agora, antes de passarmos aqui, que tu também és empreendedor e trouxeste aqui todo um arsenal de coisas, eu gostava de te desafiar. Nós temos sempre aqui, nestas conversas, uma parte que é do preferias, em que eu te dou duas opções. Opa, isso é perigoso. E tu dizes qual é que tu preferias. Isso é perigoso. Deixa-me só ver onde é que está o meu telemóvel. E as horas? Onde é que eu consigo ver as horas? Eu digo-te quais são as horas. Olha, temos mais, no máximo 20 minutos, portanto, olha. Achas que dá? E estamos longe, não? Mais ou menos. E agora vou fazer aqui. Não, mas dá. Uma Vamos... característica das mulheres Não, e eu adoro. Não, olha, dá-me cá 5, dá cá 5. Viva as mulheres, hein? Viva as mulheres. Portanto, eu agora vou aplicar aqui as minhas. Não. Okay? E eu peço imensa desculpa se estou a ser. Não, está a ser muito bom. Olha, vou-te então dar duas opções. Tu dizes qual é que preferes, mas não precisas justificar, ok? Preferias iniciar um projeto agrícola do zero ou aperfeiçoar um projeto já existente? Do zero. Okay. Preferias ensinar práticas agrícolas sustentáveis a uma nova geração ou convencer grandes empresas a adotar métodos mais ecológicos? Primeira, nova geração. Preferias lidar com os imprevistos de uma exploração agrícola ou com a previsibilidade de uma multinacional? A primeira. Preferias criar vinhos que contêm histórias ou criar vinhos que apenas agradem ao paladar? A primeira, com história, claro. Preferias apreciar a beleza estética da vinha ou a complexidade de processos biológicos por trás dela? Complexidade dos processos biológicos por trás dela, conhecê-los, analisá-los, estudá-los juntamente comigo e com os meus amigos agrónomos. Okay.
Por último, preferias lidar com a complexidade das vendas agrícolas ou com os desafios da viticultura biológica? Isso é difícil. Essa é mais difícil. Essa é mais difícil e até peço que tu me repitas outra vez que foi difícil. Preferias lidar com a complexidade das vendas agrícolas ou com os desafios da viticultura biológica? A primeira porque engloba a segunda. Complexidade dos desafios comerciais em termos agrícolas, porque efetivamente esses desafios envolvem a parte da viticultura biológica. Ok. Porque eu não sou um comercial, tu já reparaste? Eu sou um gestor e sou um técnico. Mas sabes vender muito bem, porque tu lábia tens. Não, não, deves atingir todas as metas e mais algumas. Olha, peço desculpa que eu estou todo torto. Agora é que eu reparei. Malta, desculpem lá. Eu gosto de estar assim. É assim, vamos lá ver. Vai-se fazendo qualquer coisa, está bem? Em termos de objetivos. Ok. Claro. É assim, graças a Deus, isso é uma coisa que eu me obrigo e fui ensinado pelos meus pais. Essa foi também um bocadinho a minha educação, que é lutar para atingir os objetivos a que nos propomos. Então, é claro que. E também temos que pensar uma coisa: é que no final do dia nós temos que nos alimentar de alguma coisa. E todas as empresas, sejam elas agrícolas, não sendo, efetivamente elas têm que dar dinheiro e esse dinheiro serve para pagar a alimentação, que é uma das coisas básicas que eu acho que toda a gente devia ter acesso a uma alimentação digna. Não é só os europeus, não sou só quer dizer, devíamos ser todos, devíamos ser os europeus, devíamos ser os africanos, devíamos ser os do continente americano, sejam eles do norte, sejam do sul, seja a Ásia. Eu acho que toda a gente devia ser uma das coisas que eu não sou político, não sou, apesar de cada vez mais gostar desta área. E nunca me, portanto, deixei entrar para a política. Sempre fiquei à porta. Sei que me entendes. Então, mas eu acho que se fosse política era uma das coisas que é difícil. Quer dizer, na verdade não é assim tão difícil acabar com a pobreza no mundo em relação à alimentação e à fome. Não é assim tão difícil. Basta querer. E nem toda a gente quer, não é? É que, outra vez, a tal história do break, pá, pá, you know? Sometimes it's not about you, it's about the world, you know? E o mundo às vezes não quer que as coisas aconteçam. E é muito triste. Isso é muito triste. E do que depender de nós, eu acho que de mim, ti, Rosa, acho que vamos todos combater essa situação de fazer com que todos, efetivamente, tenham os mesmos direitos, todos tenham as mesmas oportunidades, porque graças a Deus viemos de uma família, daquilo pouco que eu falei contigo, 5 minutos antes das câmaras começarem a gravar, percebi, ou seja, viemos os dois de famílias humildes que nos ensinaram as coisas básicas. É que não passa fome ao nosso lado. Eu falo por mim, ao meu lado, se eu puder, pá, nem que seja, inclusive até mesmo isso vê-se nos animais, quer dizer, para quê? Para quê? Somos seres vivos. Eu peço imensa desculpa que às vezes estas coisas tocam muito e, portanto, descontrolo-me na hora e falo um bocadinho. Mas é sentido, como tu já estás a perceber e como as pessoas percebem. É que, e as pessoas não percebem. E porquê é que eu fui para a área das plantas? Também é importante, voltando outra vez ao de atrás. Porque eu, cada vez mais, gosto de plantas. Olho para elas como um ser vivo que são. Olho para elas e trato-as como gostava que me tratassem a mim enquanto humano. E há pessoas que não entendem isto. Há pessoas que isto podem até, agora se calhar até virar um meme. Eu estou-me a marimbar. Estou-me a marimbar para não dizer outra coisa. Porque efetivamente, se nós nos tratarmos todos melhor uns aos outros, as pessoas não sabem, mas nós vamos colher frutos caso façamos isso. E as pessoas andam a dormir, porque as pessoas andam todas a apontar dedos e a apontar bocas e a apontar coisas e defeitos, quando na verdade deviam-se abraçar todas umas às outras. E isso é que eu não compreendo, porque todos nós somos homo sapiens, mas alguns parece que não. Não pensam. Tenho dito. Olha, agora... Se chegar aos Estados Unidos da América e outros países, I just say one thing. I don't understand some things. Sometimes some people, some words, because my English is not the best, you know? So,
Why? 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 We are humans, my friends. We are humans. Olha, nós não temos assim muito tempo, mas trouxeste-me aqui todo este arsenal de coisas e eu gostava que falasses aqui do teu projeto de vinhos. Ah, é? Nós, Eu não queria falar muito disso, então isso. Pá, tens, porque. dou-te aqui um desafio de fazer Dás-me aqui um aqui. bocadinho. Dou-te aqui o desafio Ok? de fazeres um Ok. sketch Ei, que giro, que giro. em Então. 5 minutos, Ei, venderes não. aqui a tua. Ei, epá, não quero vender nada. Não, não, epá, não posso fazer Não, isso, ó não, Rosa. Não, não, mas promoveres. eu não posso vender, sabes porquê? Porque É. esse é o problema. É que eu já não tenho vinho para vender, pá. É? Já, Mas para venderes aqui no ah, sentido figurado. a ideia, a A ideia. ideia, a Ei, a ideia. ideia. Venderes aqui no Epá, sentido. ok, então eu vou dizer aquilo que. Tens 5 minutos para. Então podes. Não, eu posso. E depois os livros, ainda contam nos 5. Não, depois dos livros, É outra mais parte. 2 ou 3. Ok, então vamos aos 5 minutos. Então 5 não, minutos eu para acho que aqui. necessário tanto. Ok. Então é assim. Trouxeste-me aqui estas coisas Sim, todas sim, para sim, sim. explicar. Explico. Olha, antes de mais, vou começar por este canivete. Este canivete foi pedido ao meu avô. O meu avô tem neste momento 86 anos e toda a vida trabalhou na agricultura, quer dizer, mas toda a vida, quando digo toda a vida, é desde mesmo de infância. Ou seja, se calhar desde os 5 anos, ou até menos. Portanto, já viste, o meu avô tem 80 anos de experiência na viticultura e na enologia. Já podia ser um Master of Wine ou um Senhor do Vinho. Mas não, esse meu avô não. O meu avô não, porque ele tirou a quarta classe e, portanto, não tem visibilidade. Não anda nas redes sociais. Só quando lhe tiro uma fotografia e ponho no meu Instagram. Já agora, se tiverem a oportunidade, Aproveita. sigam Vinhos Rocha de Souza, que é uma empresa produtora de vinhos na Bairrada e que tem um perfil no Instagram, já agora, de Rocha de Souza underscore vinhos. Eu vou depois marcar. Ok, boa. Então, pegando nisso, isto tudo começa por isto, porquê? Porque foi o meu avô, um dos familiares mais diretos, que, como eu disse, a minha família já produz uva e vinho há pelo menos 2 séculos. Acontece o seguinte, mas sempre de uma forma diferente daquela que eu faço hoje em dia com a minha esposa e com a minha pequena bebé. E de forma assim, são 5 minutos como tu pediste. Tudo começa agora mais prontamente com o meu avô Francisco Souza, que foi então encarregado, capataz, como se costuma dizer, num senhor na Bairrada, que é este senhor que produzia estes 2 vinhos, o único que fazia vinho certificado na nossa aldeia, na Silvã, daí o nome se chamar Silvanense, é o nome do vinho, como se pode aqui ver no rótulo e na gargantilha. E efetivamente, então, tudo começa por aí. Ou seja, o meu projeto começa um bocadinho por aí. O meu avô, então, já tem esses anos todos, 80 anos, a trabalhar em agricultura e muitos deles, mais 50, para esse senhor. Entretanto, infelizmente, a empresa acabou, e acontece que eu fui acompanhando tudo isso, desde que era criança, em que via-os a ir podar, empar, a desfolhar, levantar a sebe, a vindimar, tratar, tratar as videiras, sulfatar, como eles dizem de forma carinhosa na bairrada. E para concluir, então, eu peguei nisso e percebi uma coisa. Agora, recentemente, em 2022, eu vi assim: epá, tá, a bairrada, eu gosto de vinho. Portanto, de forma moderada, porque isso é uma das coisas que tem que se dizer, e é importante dizê-lo, e é como eu também tomo vinho, é beber vinho de forma moderada e consciente. E sempre que conduzam, não bebam vinho. E então, dizer o quê? Que eu via o meu avô, e via o meu pai, e via toda aquela gente a trabalhar na vinha, e provava o vinho e dizia assim: "Epá, este vinho é muito bom. Este vinho da Bairrada, eu já tenho começado a provar outros vinhos de várias regiões, e o vinho que nós produzimos, que a minha família produz e que o senhor engenheiro Francisco Cordeiro de Souza produzia, é muito bom, tem muita qualidade. Quer dizer, não é só os vinhos franceses e os italianos e alguns espanhóis que são muito bons. Quer dizer, os da nossa região, da Bairrada, são mesmo bons. E quando eu agora digo isso, a crítica também, a crítica nacional e internacional diz isso. É que a Bairrada é das regiões que tem estado a crescer. E eu, então, de não for, sendo ainda mais objetivo e não sendo hipócrita, eu efetivamente eu vi, há aqui potencial. Ok?
E com o potencial que vi, decidi em 2022 criar, portanto, a Vinhos Rocha de Sousa. E as coisas são mesmo assim, quer dizer, eu só criei porque vi que pode ter muito valor. Para mim e para a minha família, é certo, mas também para a região e para o país, porque eu quero fazer bairrada, andar por aí a dizer bairrada, 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 ok? E Portugal, Portugal, Portugal. Até te posso oferecer uma camisola em que já mostrei isso em Paris. Tive 3 dias em Paris, em uma feira, a maior feira internacional de vinhos, a Vinexposio, em que eu fiz várias camisolas a dizer Portugal, nós produzimos vinho espetacular como os outros, ou melhor. Só que temos um defeito. E aí é que eu toco. É que nós produzimos bom vinho e outros produtos, nomeadamente na tua região, bom leite, os teus pais, a tua família, bom tomate, só que depois temos um problema. É que não sabemos vender. É que quando nós produzimos um grande vinho, ou um grande tomate, ou um grande leite, estamos muitas vezes nas mãos de alguns senhores, ou também nas mãos do mercado, que olha para nós e diz assim: não, não, isto tem que ser barato. E eu pergunto: porquê? Eu fico indignado quando o meu pai vende o vinho ao preço que vende, a granel. E foi por ter visto o meu pai a vender o vinho a granel e por ter visto que a qualidade é muito boa que eu percebi: não, eu vou fazer diferente. Eu vou ser a primeira geração, eu, a minha mulher e a minha filha, vamos ser a primeira geração que vai fazer diferente, que vai rotular. E estou a rotular, quer dizer, não está aqui ainda. Mas o nosso, eu já te vou mostrar, se me permites. Sim. E já agora para explicar aqui os teus utensílios. Nós, Muito brevemente. sim, nós produzimos espumantes. Ok. O nosso produto é espumantes. Então, isto foi a primeira garrafa que nós fizemos em 2022, a colheita. Uma vinha centenária de casta vaga, que é a casta rainha da bairrada, que agora está muito na moda e que toda a gente a nível mundial quer provar, mas que não existe assim tanta produção, ok? Então está vendido, quem faz baga está vendido, é a última hoje em dia, e que nós começamos. Então, neste momento, esta garrafa está, esta não, porque eu trouxe-a de casa, mas está nas nossas caves subterrâneas a descansar. E o que é isso, descansar? De forma assim muito rápida. Eu sei que tu não és da área da viticultura, nem da área dos vinhos, mas tu vais entender porque és uma excelente técnica. Mais um elogio sincero. Neste momento, então, nós fizemos o processo de espumantização. Neste momento já está aqui um vinho espumante, mas nós queremos que o vinho esteja mais tempo em contacto com as borras finas, com as leveduras mortas, que estão aqui. Por isso é que a garrafa está virada assim neste formato. E nós queremos que isto esteja assim pela maior quantidade de tempo possível, porque temos percebido que efetivamente o mercado valoriza e gosta de vinhos com maior tempo de estágio. Então temos-las debaixo de cabos subterrâneas. Aproveito para te fazer um convite de visitar as nossas casas, as nossas casas, peço desculpa, as nossas terras e as caves onde temos os vinhos a estagiar. Olha, que eu aceito e vou lá E ver. são cabos subterrâneos. Já viste o Harry Potter, certamente? Sim, sim. Então aquilo parece a magia do Harry Potter. Até quem quiser seguir hoje consegue ver em algumas histórias. Estive numas caves agora que são quilómetros e quilómetros debaixo de terra. A temperatura todo o ano é a mesma e os vinhos agradecem, e o consumidor vai adorar. Né? E então, olha aqui, as leveduras. Oh, consegues ver? Uhum. Isto são, efetivamente, as leveduras que estão mortas, que deram origem ao gás que aqui está, de forma natural. Ok. Parece assim um bocado estranho, parece. Nunca tinha Pronto. pensado nisso. Mas as leveduras, o que é que elas fizeram? De forma natural, porque as leveduras existem na vinha, no campo, o que sucede é que fermentaram cá dentro da garrafa. Nesse processo de fermentação alcoólica, transformam açúcar em álcool e, além de transformarem açúcar em álcool, também produzem uma coisa, que é uma coisa que nós adoramos, eu pelo menos adoro, que é gás carbónico. E o gás carbónico fica cá capturado dentro graças a esta cápsula metálica. Depois, lá à frente, vamos tirar a cápsula metálica para fazer o chamado degorgement, que é a retirada dessas leveduras mortas. E este utensílio aqui? Este utensílio aqui chama-se sabre, é típico da região de Champagne e sucede que
era utilizado por Napoleão. Napoleão, quando queria abrir as garrafas de champanhe, porque o Napoleão é francês, como a história diz, e portanto o que ele fazia era, efetivamente, com a seu sabre, Napoleão, um grande guerreiro, ou não, depois deixo para outros, eu não sou nem historiador nem nada, ele abria as garrafas, segundo a história, e nós somos contadores de histórias, ele abria as garrafas de champanhe com o sabre dele, puff, e bebiam grandes taças. O que é que eu também faço isso, eu também costumo fazer isso, mas não é para hoje, atenção, porque não é perigoso. Mas costumo utilizar, e quem me conhece, os meus amigos mais próximos, quando bem com o sabre, já sabem que vai haver muito espumante a Quem andar. quiser saber mais sobre os teus vinhos, onde é que te pode procurar? Boa. Primeiro, online. Para saber mais, conhecer mais. O nosso perfil ainda é muito pequeno, temos ainda só. Vai crescer a partir de agora. Temos só. Agora já te disse que tu vais bombar. Temos poucos, ainda só temos 600, ou o que é 600 seguidores, mas o perfil é muito recente. Okay. Estamos também a alimentar o perfil com mais conteúdo e, portanto, de uma forma direta e de uma forma mais imediata, podem nos seguir através das redes sociais, tanto Instagram como Facebook. E, efetivamente, também podem fazer outra coisa, que é contactar-nos via essas duas redes sociais, nomeadamente para marcar visitas, para marcar almoços. Nós adoramos receber na Bairrada. Temos a rota da Bairrada tem mesmo esse slogan, a Comissão Vitivinícola diz: Bairrada, terras de bem viver e terras de bem receber. E, portanto, nós temos esse gosto e, portanto, podem me contactar através da página que tu vais referenciar. Sim. E que, portanto, temos muito gosto. Nem sempre conseguimos, pedimos sempre que as pessoas façam com alguma antecedência, mas temos muito gosto. Leitão é à vontade, temos o melhor leitão que conseguimos oferecer na Bairrada, nós temos-lo. Os vinhos, nem vale a pena estar a falar muito porque são deliciosos, são provenientes de uma agricultura de 4 anos. Esta é a 4ª campanha em modo de produção biológico. Este ano já vamos ter o selo bio, ou seja, no Natal já vai haver vinho Rocha de Sousa bio na mesa dos produtores, na mesa dos consumidores, quem queira. E efetivamente são vinhos muito exclusivos, ok? Então não pensem que são vinhos para fazer milhões de garrafas, vinhos de 3 euros, 4 euros, 5 euros, não são vinhos para um segmento específico, ok? Porque nós não queremos fazer coisas queres atingir um determinado nicho. Mas mais do que isso, esse nicho é com uma necessidade. Porquê? Porque nós gastamos tanto dinheiro. Olha, só para te dizer uma coisa, esta é a rolha que aqui está, teve aqui toda a vida. Esta rolha disseram-me não, eu comprovei, que é o Lamborghini das rolhas de espumante que existe a nível nacional. Nós somos os maiores produtores de rolhas. Não vou fazer publicidade ao rapaz que vende rolhas, porque nem há necessidade, é porque ele também produz poucas rolhas. E ele disse-me: Vítor, estas rolhas, nem todas as empresas, nem as maiores empresas em Portugal de espumantes recorrem e têm acesso a esta rolha. A qualidade. E, portanto, quando tu queres qualidade, tu não podes vender o vinho, não podes comprar ou vender barato, estás a ver? Porque tu também custou-te dinheiro. Por exemplo, esta rolha é muito cara, a garrafa é cara, o rótulo é caro. Acabam por reconhecer a qualidade. Sim. E eu sou sincero, como temos poucas garrafas, então quem quiser comprar, tudo bem. Quem não quiser comprar, também não há problema. E está tudo ótimo. Olha, e portanto acho que é isto. E vamos fazer uma coisa. Vamos lançar o nosso vinho. O primeiro vinho vai ser agora lançado. Fomos convidados pela Fundação Mata Nacional do Bussaco. Muito bem. Uma fundação que quando é que vai ser esse lançamento? Primeiro dia da primavera. Muito bem. Só podia. Então, se numa empresa como nós, que damos valor à sustentabilidade, que não somos aqueles greenwashings, que agora há muita gente que fala da sustentabilidade e dos verdes, e de ser verde, mas que na verdade não cumpre. Não, nós cumprimos. Nós, onde fazemos, onde dizemos, realmente a coisa está a ser feita. E acontece que é uma bandeira nossa. Não temos vergonha dela, temos gosto, pelo contrário. Não é fácil fazer agricultura biológica na Bairrada. Não é fácil fazer agricultura biológica em Portugal. E muito menos em todo este litoral, que é onde tu te inseres, e eu me insiro, que é uma região difícil. Porquê? Porque tem muita umidade, como é o caso do Atlântico, tem muito calor, tem muitas condições para fungos e pragas, doenças e pragas se desenvolverem. E, portanto, como difícil que é, só podia haver um doido a fazer aquilo. E sabes quem é o doido que está a fazer aquilo? Há 4 anos, eu.
Olha, eu desafiei-te a falares aqui de um livro que gosto. E o que tu foste Tens fazer? 1 minuto. O que tu foste Porque eu quero que fazer? tu cantes, termines a cantar. Portanto, tens um O que minuto tu para foste falar fazer? e 1 minuto para cantar. O que tu foste fazer? Não lá, 1 minuto. Atenção, o evento de lançamento dos vinhos é privado, então Ok. só vai com convite, então não dá para, infelizmente, porque aquilo tem lugares limitados. O Ok. espaço em si da fundação tem lugares limitados. Já aparecemos aqui no Diário das Beiras, não queríamos, porque era uma coisa, um convite Ok. Restrito. restrito por causa dessas circunstâncias, e estamos a Então, espetar o saco por causa disso. Pronto. 1 minuto. Para concluir, só podia ser uma coisa, Um portanto, livro um enorme, grosso, um grosso. calhamaço. Queres um livro grosso? E tu trouxeste um Então, com calhamaço. licença, com licença. Tu vais ficar surpreendida, porque vais ver assim. Eu também gostava. Mas espera aí. Pronto. A sério, ai meu Deus. Tu vieste carregado da bairrada. Claro. Tens de explicar o que isso é? Uma coleção antiguíssima. Então é assim, podemos pegar na número um. Olha, e até sobre os trumos. E agora vou-te explicar o que isto é. Isto é simplesmente as cartilhas do Labrador, uma publicação bimensal dirigida por Luís Gama. Desde a primeira foi em fevereiro de 1929. Não é assim muito antiga. Não. Não é assim. 29, 1929. Tem quê? Olha, tem quase 100 anos. Vai fazer 100 anos daqui a 4 anos. Mas não é muito antiga. 100 anos. O que é 100 anos? Olha, eu já conheço poucas pessoas com 100 anos. Quer dizer, este livrinho tem quase 100 anos. Mas tenho mais antigos. Tenho livros antigos com 200. São teus? São. Fazem parte da coleção da família. Da minha família. Comprados nesses OLX, nessas feiras das velharias, por este país fora, de gente que sabes o que é que faz, muitas vezes estes documentos, Lixo. muitas vezes até lhe põe o fogo. Lixo, lixeiras. E o Vítor foi comprando um a um até chegar à coleção completa. Tens aí uma relíquia. Muito. E temas que são os temas da cientista agrícola. É verdade. São os temas de, posso dar aqui alguns, por exemplo, os trumos, seu valor em emprego, como se compra um cavalo, criação do porco na pequena propriedade, como se fabrica o queijo, guia de comprador de gados, doença das plantas e meias de combater, que é aquele que eu mais gosto, que é o número 6, de maio de 29. Tudo sempre escrito por grandes engenheiros agrónomos. Quando os agrónomos eram engenheiros a sério e quando mais do que isso, quando eram valorizados pela sociedade, que éramos vistos ao mesmo nível do médico. Sabes porquê? Porque tínhamos que nos safar, tínhamos que comer bem, não é? Porque era a mentalidade. Mas lá Espera, chegaremos mas outra olha, vez. adubos químicos. Também já se falava de adubos químicos. Queres mais? O ABC da avicultura. Destruição de insetos prejudiciais. Os auxiliares. As trumeiras. Olha, amiga, eu tenho tudo. Adubos. Estou a ver se. Serradela. Os adubos, condições da sua eficácia. Os adubos azotados. Adubos potássicos. As máquinas da cultura do milho. As melhores forrageiras e ervilhacas, os adubos fosfatados, a cal e a fertilidade das terras, inimigos do milho. Se pudesses só escolher um deles. Já te disse, é o dos inimigos das plantas. Ok. Aqui o que ele disse há pouco. Doenças das plantas e meios de os combater, número 6. Ok. Este e insetos auxiliares. Também há aqui um que se chama insetos auxiliares. E há outros, que é a produção de vinho. Só de produção de vinho existem para aí 30 aqui. São pequeninos, então são 90 e... São 97. Ninguém partiu nada. Não. São 97. Ok, olha, muito fixe. Gostei muito. Tu levaste mesmo à séria aquilo que eu te pedi. Opa, eu andei a estudá-los todos. E atenção, eu não estudei todos. Ok. Porque quando eu estudar todos, vou fazer uma tese de doutoramento. Hein? Ok. Porque vou fazer uma tese de doutoramento. Atenção, universidades do país e fora do país. Se alguém tiver interesse em me receber como tese de doutoramento, I'm available not in this year, but maybe next year or another year, and I will put this in a paper. Olha, para terminar. E tenho livros com 200 anos de agricultura e 300 também. Ok. Tens uma relíquia. Pois, mas gasto muito dinheiro e a minha mulher disse-me assim uma vez: eu não quero que recebas mais aqui, porque é uma altura que os meus sogros e a minha mulher só recebiam correios e cartas do correio, tipo 5 e 6 envelopes por dia. E era muito chato.
Pois. Tinhas que contratar um porteiro para estar sempre a receber. É o meu sogro. Foi Olha, ajudou-me. para terminar, já que falaste aí, que eu já vi que tens uma boa voz, queres um minuto para cantares um bocadinho sobre lembrar os tempos de estudares em Coimbra para nós nos Então, despedirmos? claro, eu até, isso é um prazer. Mas um minuto. Então, acho que é menos, porque eu não sei a letra toda até ao Ok, final. então vamos lá. Tem que ser de pé. Permites-me? Ok. Se eu ficar de pé, fica dentro da. Eu acho que não. Não, peraí. Então, é assim. Ok. E atenção, eu não sou fadista. Sentes que o tempo acabou. Primavera de flor adormecida. Qualquer coisa que não volta, que voou. Que foi um rio ar na tua vida. E levas em ti guardado um choro de uma balada. Recordações de um passado. O bater da velha cabra. Capa negra de saudade. No momento da partida. Segredos desta cidade. Levo comigo para a vida. Sabes que o desenho do adeus é fogo que nos queima devagar. E no lento cerrar dos olhos teus fica a esperança de um dia aqui voltar. E levas em ti guardado um choro de uma balada. Recordações de um passado. O bater da velha cabra. Muito bem, muito bem. Obrigada, Vitor. Atenção, não sou fadista. Mas tens uma boa voz. Merci beaucoup. Olha, obrigada Olha, por muito teres obrigado. Não. aceito Então- o meu convite. Não. Foi sem dúvida aqui uma conversa muito interessante e mais tempo nós tivéssemos, acho que ficávamos aqui a tarde toda a Se conversar. houver outros quando quiserem, estejam à vontade. Muito obrigada por teres aceito. Foi um gosto enorme conhecer-te pessoalmente. És uma pessoa muito dinâmica e tenho a certeza que a nossa conversa vai ser muito apreciada por todas as pessoas. Está tudo certo. As pessoas que gostarem, como dizia já o Nininho, o qual vou ver agora este fim de semana, os que gostarem, ótimo. E isto é para quem gosta. Isto não é para quem, os haters, isto não é para quem não aprecia. Este programa é para quem gosta, para quem verdadeiramente sente a agricultura. E para isso eu acho que tenho uma palavra. É que muito obrigado por assistirem até agora. Muito obrigado por terem efetivamente tido a capacidade, mas mais do que capacidade, paciência de me ouvir e dizer que vamos nos ver em breve, se assim o quiserem, ou na Bairrada ou no mundo. E sigam as minhas redes sociais, porque vamos colocando algumas novidades por lá. Eu vou depois partilhar também os teus perfis. E também, o pessoal não vale a pena, porque o pessoal é onde eu ponho as parboices e as coisas só interessam na agricultura, as coisas profissionais. Vou partilhar o link do teu perfil no LinkedIn. Esse aí é profissional. Esse aí é muito bom. Não, e esse perfil sempre foi desenhado para profissionais. Tens bastante, bastante. Quase 10 mil, mas quase 10 mil profissionais da área agrícola, o que é muito a nível nacional. Estás a tornar aqui uma referência. Um influencer do LinkedIn. É verdade. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Olha, Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Dá mais 5 anos. Espetacular. Quanto a mim, despeço-me então de mais um episódio aqui do meu podcast Nas Quintas dela, e este foi aqui um episódio muito especial e tenho a certeza que quem está desse lado vai gostar também muito de conhecer também o Vitor. Eu conheci-o através do LinkedIn, mas vou deixar aqui na descrição também os links das redes sociais dele, do LinkedIn.
caso vocês tenham ficado com interesse de conhecer aqui a Bairrada, tenho a certeza que vais ter muitas pessoas interessadas. Um de cada vez. E vais ter que fazer aqui uma visita guiada, portanto, espero que tenham gostado tanto como eu e vemo-nos num próximo episódio. Já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Tchau!